Graças a Deus nós estamos alegres, né, irmãos? Estamos na casa do nosso Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. A palavra estava muito maravilhosa, viu, irmãos? Passava a noite todinha. Que assunto que desperta-nos para que nós venhamos melhorar. E eu estava lendo um texto hoje, e eu estava fazendo a conexão, Atos capítulo 3, a partir do 11. No início desse texto começa com a cura, né, de um paralítico, que era colocado à porta chamado Formosa. E como era um hábito dos judeus, sempre está indo 3 vezes à casa de Deus em horários diferentes para a oração. E nós vemos que 2 homens, eles fizeram algo completamente diferente. Atos capítulo 3, viu, irmãos? Mas a leitura ela vai a partir do verso 11. Só estou narrando aqui para a gente compreender. Eles fizeram algo diferente dos demais que ali entravam, porque ir simplesmente à casa de Deus sem propósito, ele volta do mesmo jeito que foi. Eles iam 3 vezes ao dia, os judeus, orar. Mas a gente percebe nesse episódio aqui algo extraordinário que aconteceu. Aquele homem foi curado. Ele recebeu a sua cura. E a partir de então, ele não ficou apenas na porta, mas ele entrou no templo, louvando a Deus. O versículo 11 fala assim: e apegando-se ao coxo que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? É tão importante. Pedro está trazendo o conhecimento e ao entendimento das pessoas que ali estavam depois que aconteceu esse milagre. Aquele homem que estava colocado à porta, agora ele entrou no templo, glorificando a Deus. E é importante observar algo aqui, que aquelas pessoas que estavam do lado de dentro, vendo o que tinha acontecido, em vez de se maravilhar, eles ficaram o quê? Atônitos. Observe o propósito pelo qual alguém vai à casa de Deus. Eles iam à casa de Deus orar ao Senhor, orar a Yahvé, agradecer pelas bênçãos e pedir outras bênçãos, com certeza, milagres. Mas quando o milagre acontece, em vez de eles se maravilharem, eles ficam atônitos. Eles ficaram perplexos com o que tinha acontecido. Só que Pedro, ele começa a mostrar para eles o que de fato tinha acontecido e quem fez tamanho milagre. Porque a perplexidade das pessoas em ver alguém curado, mas eles começaram a olhar, foi para Pedro e João. Como se eles tivessem feito alguma coisa. Só que Pedro, ele começa a trazer à mente deles quem foi que fez aquilo. Ele diz: olha, vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito alguma coisa.
pela nossa santidade, isso pôde ter acontecido. Mas não foi isso. Pedro está colocando eles diante de uma condição, que o motivo deles estar ali buscando a Deus sem propósito, sem entender, sem discernir o porquê que eles estavam ali, eles iam entrar e sair da mesma forma que entraram. E também não era o que eles estavam fazendo que estavam garantindo eles de alguma coisa. Não era simplesmente o ato deles irem 3 vezes por dia, mas era eles entender o porquê que eles estavam ali. Compreender qual é a maior motivação de nós irmos à casa de Deus. O que é que nós vamos buscar? Qual é o propósito? Para quê? Porque se eles estivessem indo em busca de milagre, o milagre aconteceu, mas eles estavam espantados. Num ato que deveria acontecer maravilhas, eles se maravilharem, porque é isso que nós buscamos, é isso que nós pedimos, é com esse propósito que nós viemos aqui. Então, não seja motivo de nós ficarmos espantados, mas é motivo de nós nos maravilharmos, de nós nos alegrarmos, de nós engrandecer a Deus por tamanho milagres. Agora Pedro está trazendo ao entendimento deles, que não era mérito deles, que aquilo aconteceu. Mas quem fez tamanho milagre foi alguém que eles mesmos rejeitaram. Olha só, irmãos, a caminhada de alguém que vive sem propósito. Porque qual é o maior propósito daqueles judeus? E tudo que eles faziam era em busca de quem estava, as figuras apontavam para quem? Para Cristo. Cristo se manifesta e eles não reconhecem. Pedro está mostrando justamente um contraste do próprio entendimento deles. E aí ele mostra uma coisa importante aqui, que ele traz aqui. Quando Pedro viu isso, ele disse ao povo: varões israelitas, que vos maravilheis disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizemos andar este homem? Então, observe claramente que não é pelo que eles fizeram, mas a minha busca, a minha decisão de servir a Deus e o propósito de eu servir a Deus é que esse Deus, através de mim, pode fazer milagres. Não é pelos meus méritos, mas Deus honrando a fé daqueles que com a fé honram a Deus. Por que que nós oramos e declaramos a cura de alguém em nome de Jesus? É pelo meu mérito? Não, é porque eu creio. É porque eu acredito que o Deus que está em mim, Ele pode fazer, porque Ele me dá essa certeza. Deus me dá esta segurança. Ele que promove em mim essa confiança, essa relação que foi construída. Então eu ando com propósito, confiando, porque eu sei que Deus pode fazer. Então Pedro está declarando justamente isso para eles. E uma coisa que ele aponta aqui no verso 13, é que ele vai mostrar para eles quem foi que fez, sem apontar uma nova religião, mas mostrando para eles o princípio que eles tanto buscam, mas se negam a enxergar. Eles tanto oram para Yahvé, mas se negam a ver o que Yahvé pode fazer. E é por isso que Pedro, irmãos, ele não incorre no erro de querer apresentar uma nova religião. Mas ele aponta quem tem o poder de fazer. É por isso que no verso 13, ele diz assim: o Deus de Abraão,
de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus. O que Pedro está fazendo eles refletir é o seguinte: por que vocês estão aqui? É buscando o nosso Pai, ou seja, o Yahvé, porque eles não chamavam Deus de Pai. Nós estamos aqui buscando e servindo a Ele. Ele diz assim: pois é esse Deus que vocês buscam, é esse Deus que vocês acreditam, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele glorificou a Jesus Cristo. Pedro representa a Deus, Deus glorificou a Jesus Cristo. Este homem está andando aqui, é em nome de Jesus Cristo que Deus de Abraão glorificou. É como se Pedro dissesse assim: vocês estão se negando a ver o que o próprio Deus já determinou. Se acreditamos em Yahvé, nós vamos ter que crer no Filho, porque Deus glorificou o seu Filho, e a prova que Deus glorificou a Jesus Cristo é que esse homem está andando, porque ele está andando no nome de Jesus. Vocês estão entendendo, irmãos, que as coisas elas não estão acontecendo aleatoriamente, tudo é um propósito. E o homem de Deus, ele tem esse entendimento de trazer a mente daqueles que não estavam acreditando, perplexos, e agora vocês vão glorificar a Deus. Porque outrora esse Deus se apresenta na pessoa do Filho, em vez de vocês glorificarem a Ele, exaltar a Ele, reconhecer como Filho de Deus, até pelo que Ele fez, vocês mandaram Ele para a cruz. Mandaram Pilatos, que determinou que ele fosse solto, e vocês, em vez de glorificarem a Deus por isso, vocês trocaram ele pelo malfeitor. Vocês mandaram ele para a cruz e mandaram soltar um arruaceiro, um criminoso, que foi preso pelos seus crimes contra o próprio governo, que mandou soltar o justo, e vocês condenaram o justo e mandaram soltar um malfeitor. Pedro está confrontando a realidade daquele povo, irmãos, que os que estavam no templo orando a Yahvé foram o mesmo que mandaram matar o próprio filho. E Pedro agora está dizendo: é em nome desse que vocês rejeitaram, é em nome desse que esse está andando. Isso é um confronto para a nossa realidade e para a gente se posicionar como cristão. Eu não posso negar aquele que deu a vida por mim. Jamais posso negar o meu Cristo diante de qualquer que seja a pessoa, ou a situação, ou alguém que se torne até e quer ser mais importante do que o meu Deus. Eu não posso fazer isso. Por quê, irmãos? Porque eu recebi a palavra, eu recebi a Cristo, foi introduzido em mim princípios e valores que são inegociáveis. Eu não posso abrir mão. E Pedro está trazendo ao entendimento deles o que eles fizeram. Em quem vós entregaste perante a face de Pilatos, negaste tendo ele determinado que fosse solto. Verso 14 ele diz: mas vós negaste o santo, o justo. Olha só, vocês negaram o santo, o justo. Vocês negaram o Filho de Deus. Vocês negaram aquele que pode trazer vida, que pode dar vida, que pode restaurar. O propósito dele foi de resgatar pessoas. E vocês negaram. Ou seja, aquele a quem vocês deveriam abraçar, honrar, servir, vocês negaram. A gente olha nessa escala de valores, no que consistia o coração dos religiosos. Vocês condenam o justo e pedem para soltar
um malfeitor. Vocês estão indo contra aquilo que vocês um dia ouviram, aprenderam. Porque se Yahvé, ele está acima de tudo e de todos, vocês com o filho, vocês tornaram ele menos importante até do que um malfeitor. Só que Pedro, ele exalta a Cristo de uma tal forma, enquanto eles negaram, Pedro está exaltando. Pedro está mostrando que aquilo que se desprezaram, não dando a ele importância e valor algum, ele vinha a ser o mais importante. É por isso, irmãos, que nós como cristãos, nós nunca podemos diminuir a Cristo a nossa fé. Nós nunca podemos nos envergonhar de Cristo na frente de qualquer que seja a pessoa. Por qualquer um indivíduo. Até aqueles que blasfemam do nome de Jesus. Quantas vezes jovens são confrontados, até nas suas salas de aulas ou em faculdades, são incitados a negar a sua fé ou a Cristo, ou muitos às vezes têm vergonha de dizer quem é. Então Pedro está colocando Cristo nessa escala de valores, que ele é muito mais importante. Que nós não devemos abrir mão dele por nada e nem por ninguém. Por isso que eu disse que esse texto ele tem uma conexão com o que o pastor estava falando a esse respeito, porque colocando nessa escala de valores, ou nós somos sinceros e verdadeiros com a decisão que tomamos ou não. Porque se a partir do momento que essa palavra está sendo inserida em nós, e nós vivemos isso, irmãos, nós não podemos abrir mão desses valores. Temos que ser sinceros. Pedro, irmãos, ele está dentro da casa do Senhor, falando para autoridades que ali estavam. Autoridades estas que eles tinham poder de mandar, prender e condenar quem quer que seja. Porque a gente vai olhar que no próprio templo havia os soldados que trabalhavam exclusivamente para os sumos sacerdotes e para os sacerdotes. Ou seja, tinha alguém a serviço deles. Pedro está mostrando isso para que eles compreendessem verdadeiramente o que eles fizeram. E o verso 15 diz: e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. O que Pedro está dizendo? Vocês mataram quem? O dono da vida. E ele diz assim: ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos. Qual é a maior prova do que Pedro está falando que Deus ressuscitou a Cristo? Porque Pedro disse no início do capítulo para aquele homem, disse assim: olha para nós, nós não temos ouro e nem prata, mas o que temos, nós te damos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Qual é a maior evidência, a maior prova que Jesus ressuscitou? É que no nome dele, aquele homem está sendo curado. É por isso que Pedro está dizendo: vocês mataram o dono da vida, o príncipe da vida. Vocês não reconheceram aquele que é mais importante, é o dono da vida, é o príncipe da vida, e foi morto por vocês. Mas Deus que vocês oram, o Deus que vocês buscam, o Deus que vocês acreditam, é esse Deus que o ressuscitou. Deus o ressuscitou. E aí ele fala algo mais importante assim: nós
nós somos testemunhas. Nós vimos, nós contemplamos, nós presenciamos. Pedro está falando de algo que está tão intrínseco neles. Olha, nós somos as testemunhas do que Deus fez, do que Deus realizou. Se vocês não crerem, problema de vocês, mas nós somos as testemunhas do que Deus fez. Deus o ressuscitou dos mortos. Louvado seja Deus. Ele está falando aqui de que, quando ele diz, Deus ressuscitou e nós somos testemunha, ele diz assim, nós vimos com os nossos próprios olhos. Nós contemplamos aquilo que as autoridades e os religiosos querem tanto esconder. Porque eles queriam esconder isso, irmãos. Que como se Jesus fosse simplesmente alguém que veio, alvoroçou a multidão e foi morto e acabou-se. Porque esse era o costume de muitos aparecerem, encaminhar, encabeçar uma grande multidão e de repente eles desapareciam. Mas aqui foi diferente. Mesmo depois da sua morte, intensificou mais ainda a pregação do Evangelho. Os milagres foram acontecendo, as pessoas iam sendo salvas, as pessoas iam sendo curadas, as autoridades iam prendendo, os apóstolos iam matando outros, mas o número de pessoas ia se salvando, e aquilo começou, irmãos, quanto mais eles perseguiam, mais a igreja crescia, quanto mais ele matava, mais crente surgia. Então eles chegaram a um ponto do próprio Gamaliel dizer assim, se for de Deus, nós não podemos fazer nada. Porque ele diz, já vieram muitos, e com o tempo se acabou. Mas, se for de Deus, eu vou parafrasear, se ele for quem de fato diz que é Jesus, o Messias, o Filho de Deus, nada do que nós podemos fazer vai pará-los. E foi justamente isso que aconteceu. Nada que eles fizeram puderam parar. Porque a igreja ia crescendo, o número de salvos ia aumentando, mesmo matando alguns apóstolos no início, mas o número de pessoas foram aumentando. E Pedro, ele fala algo importante. Pela fé no nome de Jesus, é que essa fé no nome dele fez esse aqui se fortalecer. Ou seja, fez ele ficar de pé, porque ele era um paralítico. Foi no nome de Jesus que ele ficou de pé. Foi por causa da nossa fé nesse nome que ele ficou de pé. Deu a este, na presença de todos vós, estar perfeita saúde. O que Pedro está mostrando, olha, é a nossa fé, é a nossa crença, é a nossa postura, é a nossa convicção no nome de Jesus, que este homem andou. E ele está perfeitamente saudável na presença de vocês. É por causa desse nome. E esse homem, ele glorificava a Deus, irmãos. Ele entrou no templo glorificando ao Senhor. É por causa do nome de Jesus que ele glorifica, que ele exalta. Olha o contraste, irmão, aqui. Por que contraste? Porque alguém era colocado à porta do templo simplesmente para esmolar. Quem era que ia orar? Eram os que entravam. Mas aqueles que entraram para orar, em vez de glorificar, estavam tentando o quê? Questionar, atônitos. E quem estava em busca de uma esmola, recebeu algo muito maior e valioso.
Agora, esse sim está enaltecendo e glorificando o nome de Jesus, porque aqueles que estavam lá dentro, eles estavam buscando algo para que pudesse até negar o que os seus próprios olhos estavam vendo. O que é que nós aprendemos? Jesus, irmãos, Ele nos dará a oportunidade de nós glorificar o nome dEle. Se nós estamos aqui e se o propósito maior de vir à casa de Deus é mudar a nossa mentalidade, Ele vai mudar. É mudar as nossas perspectivas, Ele vai mudar. Se nós estamos aqui em busca de um elevo maior para as nossas vidas, que foi o que o pastor falou agora há pouco, vem pessoas com fraturas expostas, pessoas com doenças na alma, pessoas que já procuraram, irmãos, soluções em muitos lugares e não encontraram. E aonde é que eles vieram parar? No hospital de Jeová. Porque aqui Jesus, Ele cura as feridas do corpo, mas Jesus também cura as feridas da alma. Tem pessoas, irmãos, que têm doenças na alma, que elas não conseguem, às vezes nem têm força de trabalhar, de conversar, de se relacionar, de se envolver com alguém. Pessoas que foram feridas ou se feriram por onde elas andaram em busca de algo e se frustraram. Mas Jesus, Ele tem o remédio. Jesus, Ele cura a alma. Jesus, Ele sara as feridas do corpo. Jesus, Ele restaura o homem por completo. É por isso que Pedro está trazendo isso. Olha, este homem que era colocado ali simplesmente para esmolar, hoje ele mudou o seu conceito, o seu pensamento, a sua atitude. Ele está aqui glorificando, ele está aqui exaltando a Deus pelo milagre que ele recebeu. E o que é isso, irmãos? Gratidão. É grato. Homem, até aquele momento, provavelmente ele não tinha nem ouvido falar de Jesus. Ou se tinha ouvido falar por terceiro, mas Deus deu a ele a oportunidade de uma experiência pessoal. Quantos de nós, irmãos, deixamos de viver experiências pessoais e simplesmente estamos baseados em experiências dos outros? E às vezes nós deixamos de viver as nossas próprias experiências. Porque nós vivermos as nossas próprias experiências, nós vamos falar delas para os outros com mais segurança. Nós vamos andar mais seguros, convictos, porque você não vai falar de algo que você viu ou de algo que alguém lhe falou. Mas você vai testemunhar de algo que você presenciou, que você experimentou. Presenciar não é como experimentar, né? Experimentar é algo que é algo muito particular. Está muito intrínseco. O que foi que Jó falou? Eu te conhecia só de ouvir? Mas hoje os meus olhos, processo. Ele passou por um processo doloroso, mas ele também experimentou o que é cuidado, o que é restauração, o que é multiplicação. Ele experimentou, ele viveu aquilo ali, algo tão presente nele, algo que ele experimentou. Ele diz, os meus olhos, ou seja, eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Ele está dizendo, eu sou testemunha ocular do que Deus pode fazer. Jó falou a partir daquele dia de restituição.
Ele começou a falar, irmãos, de que Deus é um Deus que restitui. Do Deus de graça, de misericórdia, de amor, de bondade. Porque ele viveu tudo isso. O que Pedro está falando para esses homens, irmãos, é algo tão profundo. Vocês estão orando para um Deus distante. E vocês estão deixando de experimentar um Deus que está perto. Vocês simplesmente estão exercendo um rito de vir 3 vezes ao dia para cumprir uma meta, mas vocês não estão vivendo as experiências necessárias para que este ambiente se torne algo desejável. Porque as nossas experiências em um lugar como esse é que torna um ambiente desejável, que torna a presença de Deus agradável. Eu vou lá porque eu vou experimentar algo novo de Deus. Porque a experiência de hoje, ela é para hoje. Você pode vir aqui sexta-feira, mas a experiência de sexta-feira é outra. O que Deus tem para revelar é outra coisa. O que Deus vai falar é outra coisa, melhor, mais profunda, mais particular. Mas a de hoje é para hoje. É por isso que nós andamos em novidade de vida. Eu vi uma jovem falando essa semana, disse assim: perdi a minha infância na igreja porque me diziam que não era para me fazer. Me casei com 19 anos, morei 2 anos, separei. Hoje vivi tudo que eu tinha vontade. E na igreja me disseram que eu não podia. Hoje estou recuperando o tempo perdido. Eu digo, passou a tua infância inteira indo para a igreja e nunca experimentou, nunca entendeu o propósito de ser uma cristã. Como é que é? Nunca entendeu o propósito de ser uma cristã. Você se tornou uma religiosa, mas você não viveu o evangelho. Evangelho não escraviza, evangelho não aprisiona, evangelho é liberdade, irmãos. Se a pessoa disser que está na igreja, ele é preso, ele nunca foi livre, porque a palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Evangelho não escraviza, evangelho liberta, evangelho da vida. Se a pessoa dizer que está na igreja, ele é preso, ele está preso não pela igreja, ele está preso pelos sentimentos, pelas vontades e pelos desejos. Tiago fala isso, né? Tiago diz que nós somos aprisionados, presos pelos nossos próprios desejos. Então não é a igreja que promove isso, irmão. É uma pessoa que está num ambiente, mas não se conecta com o dono do ambiente. O corpo está aqui, mas a mente está fora. Os religiosos iam para o templo orar 3 vezes ao dia, mas nunca compreenderam o propósito de ser um verdadeiro adorador do Senhor. Não entenderam? Porque quando acontece milagre, nós nos maravilhamos e não ficamos atônitos, não ficamos perplexos, porque é isso que nós estamos buscando. Como é que a gente busca algo e quando acontece a gente não acredita? Que negócio é esse? Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos dê graça, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus pelo aprendizado, que possamos
fazer valer a nossa